Nessa semana, Flávio Bolsonaro foi visto no saguão de um aeroporto, com a mochilinha nas costas, passagem comprada, em avião de carreira. É uma cena inusitada, porque o normal seria que ele viajasse de jatinho, mas talvez esse não seja o melhor momento para pegar carona em jatinho de empresário amigo, né? O destino dele era os Estados Unidos. E como a situação para ele não está muito bonita por aqui, bastante gente no Brasil achou que ele estava fugindo do país. Coisa que ele poderia ter negado, mas não negou. E aí o pessoal continuou achando. Sem entrevista, sem entrevista. Vou pegar o voo para esse encontro com o presidente Trump, senador. Respeito o trabalho de vocês, mas sem entrevista. Não, mas só uma perguntinha. Meu Deus, irmão. Caraca, português. Quer que fale inglês, tu entender? Inglês pode ser também. Mas o senhor tá indo para se encontrar com ele lá, senador? O senhor está em quantos hoje? Flávio foi para os Estados Unidos em busca dessa foto com o Donald Trump. E ele até conseguiu, é verdade. Mas aí, na hora de contar para a imprensa como foi o encontro, veio o ato falho. Com quem o senhor também se reuniu nessas agendas paralelas com o presidente Trump? Não fiz agenda paralela nenhuma. Foi mais uma vez, foi um convite oficial do presidente Lula. Ele estava ali com dois assessores dele. O presidente Trump estava com dois assessores dele. Apenas natural que, diante de circunstâncias assim, as análises do jornalismo brasileiro fiquem mais psicologizantes. Isso ocorre porque há uma cadeia de pensamentos inconsciente que se encontra suprimida, mas está lá dentro, né? E que emerge revelando um fragmento de uma verdade que essas pessoas querem suprimir para elas mesmas, e elas têm um esforço muito grande para o tempo inteiro estar suprimindo determinadas verdades. E aí, o que acontece? De repente, ela, no momento de nervosismo, de descontração, essa verdade escapa, porque demanda uma energia. Mentir demanda uma energia, né? Então, o que acontece? Mentir para si mesmo demanda mais energia ainda. Atos falhos não é coisa só de política, a gente faz ato falho o tempo inteiro. E isso aqui é uma coisa que acontece nesse processo. Então, vale a pena analisar a fala do senador Flávio sobre essa ótica psicanalítica. A escorregada sugere que Lula ocupa tanto, mas tanto espaço na cabeça desse Bolsonaro, que acaba não cabendo. E aí vaza, né? Esse vazamento é o que se chama de ato falho. Mas Lula não está só na cabeça do Flávio. Dos bastidores dessa foto, vêm informações que mostram que todo mundo no Salão Oval estava pensando no presidente do Brasil. Aí, ó. É a 3 do Trump. Esse é o Flávio Bolsonaro mostrando a lembrancinha que ganhou do Donald Trump, uma Challenge Coin que o presidente dos Estados Unidos dá aos seus convidados e que também pode ser comprada em lojas de souvenir em Washington. É mais ou menos a mesma coisa. Presente bacana, de qualquer forma. Agradou, né? Agradou mais que o conteúdo da conversa, que era, adivinha, o conteúdo era o Lula. Donald Trump perguntou o que Lula tinha falado sobre a reunião que teve no começo do mês, no começo de maio, aqui na Casa Branca, uma reunião de 3 horas entre os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, neste momento, então, os brasileiros disseram que o Lula disse que a reunião tinha sido boa. E Trump disse que era verdade, que tinha sido uma reunião boa, embora eles não tivessem acertado nenhum acordo, assinado nada. E aí, segundo os interlocutores com quem eu conversei, o Trump teria dito que o Lula aparentava ser muito velho, mas que quando ele falava e agia, ele passava uma impressão diferente, de uma pessoa muito dinâmica e de uma pessoa muito esperta. Portanto, Donald Trump fez elogios a Lula diante de Flávio Bolsonaro. E como reagiram os bolsonaristas quando Trump elogiou Lula? Disseram que ok, pode até ser dinâmico, mas é mentiroso. Nesse momento, né, eles disseram que o Lula é mentiroso, né? A resposta do Flávio e dos seus acompanhantes foi dizer que o Lula mente muito e tal, mas que Trump parece ter sustentado uma impressão positiva do presidente brasileiro, que é o principal adversário na corrida eleitoral de Flávio Bolsonaro. Com ou sem as menções elogiosas ao Lula, esse encontro só poderia ser considerado um sucesso no meio conservador brasileiro. Só que um olhar mais atento revela uns detalhes atípicos. Essa foto, tão celebrada no Brasil,
não apareceu nos perfis nem de Trump nem da Casa Branca. Silêncio de Trump sobre o Flávio destoa de reuniões com candidatos à presidência de outros países. Foi o que concluiu a Folha de São Paulo ao analisar o histórico recente da Casa Branca e concluir que Flávio pode ser o único visitante estrangeiro na condição de candidato que ganhou esse tratamento silencioso aí. Só que poderia ter sido pior, né? Ao que consta, Flávio queria repetir um dos momentos do pai dele, a troca de camisas da seleção. Tentou entrar com o presentinho, só que foi barrado. Camisa da seleção retida, entrada rápida de Eduardo e recado de Bolsonaro, os bastidores do encontro entre Flávio e Trump. Essa reportagem da Luísa Marzullo no O Globo é certamente a mais completa sobre os bastidores. Segundo relatos feitos ao Globo, Eduardo e Paulo Figueiredo participaram apenas rapidamente do encontro. Entraram, cumprimentaram Trump e deixaram a sala logo depois. A avaliação dentro do grupo era que a reunião precisava ter cara de encontro presidencial e concentrar o protagonismo em Flávio. O senador levou consigo uma camisa da seleção brasileira para presentear Trump. O plano, porém, não saiu exatamente como previsto. A peça acabou retida pela segurança da Casa Branca para procedimentos de inspeção e não pôde ser entregue diretamente ao presidente americano. Auxiliares afirmam que a camisa será liberada posteriormente. Olha que essa experiência de tentar presentear a pessoa e não conseguir é mais comum para o fã diante do camarim do artista que para o candidato diante do gabinete do seu aliado, né? A primeira foto divulgada do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump me pareceu mais uma foto de fã com seu ídolo do que propriamente um candidato a presidente de um país soberano conversando com o presidente de outro país soberano. Mas isso é juízo de valor, outras fotos podem aparecer. Não foi um aperto de mão, um diálogo, não havia ali uma paridade de armas. Por isso que eu digo que é de fã para ídolo. Mas isso não importa. O que importa é que Flávio Bolsonaro não foi ao encontro do Trump. Ele fugiu do Brasil. E fugiu porque não quer responder sobre o escândalo do Banco Master. Não quer responder onde está o suposto contrato do acordo firmado com Vorcaro. Então, a fotografia é o que menos importa para a campanha. O silêncio importa muito mais. Felizmente para o nosso Itamaraty, nem Flávio nem Lula entraram na discussão sobre o cheiro do Donald Trump. Um assunto que é tendência nos Estados Unidos, inclusive com parlamentares tentando descrever esse distinto odor. You definitely wouldn't want to bottle it up and wear Trump cologne. Uma das melhores tentativas de descrever esse odor tão distinto fala de uma mistura gasosa de sovaco, ketchup e maquiagem, como se tudo tivesse saído de uma grande bunda. E olha que a definição partiu de um republicano, Adam Kinzinger. Talvez Donald Trump esteja precisando de um pouco de Teen Spirit. Sabe do que eu estou falando? Teen Spirit. Na verdade, isso é marca de desodorante, né? Apesar de também ser o nome da música mais famosa do Nirvana. E as duas coisas estão interligadas, muito em função de uma pessoa chamada Kathleen Hanna, fundadora do Bikini Kill e um verdadeiro ícone da cultura punk. A Kathleen estava junto com o Kurt, deu uma fungada lá no cangote dele e aí disse: o Kurt tem cheiro de Teen Spirit. Aliás, não só disse, né? Deixou essa frase mais ou menos como uma resenha na parede do quarto do cara. E deve ter sido muito marcante pro Kurt Cobain, porque aí ele pediu permissão para usar essa frase dela como título da canção. E deu certo, né? A Kathleen é uma personagem tanto, viu? Esse momento aí com o Kurt Cobain é só um exemplo do quão interessante essa mulher pode ser. Ser cheirado no cangote por ela deve ter sido um privilégio imenso, aliás. A história da Kathleen é tema de um documentário muito bom, muito mesmo. The Punk Singer tá na minha seleção lá na Fílmica, de uma diretora chamada Cine Anderson. Outra mulher maravilhosa. Você pode ver esse filme agora mesmo lá na Fílmica,
que está com condições especiais, porém por tempo limitado, para quem assiste esse humilde canalzinho da distinta plataforma de vídeos YouTube. As condições, válidas até 30 de junho, são as que seguem. Tem o plano mensal, usa o cupom ARVRO e aí a assinatura de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, um desconto vitalício. Outra opção, o passe anual. Aí você usa outro cupom, que é o Pix Arvro. Paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano inteirinho de conteúdo de primeiríssima qualidade. Fica por R$ 99,90. Lembrando, meus amigos, esses cupons só valem até o dia 30 de junho, hein? Não esquece disso. E o link para assinar está fixado no topo da caixa de comentários. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. Fora do Brasil, essa foto não tem impacto nenhum. Nem o Trump quis postar, mas por aqui ela é o assunto. E até quem não fala sobre ela diretamente, parece que faz alguma menção velada. Tá aí o Lula, num vídeo que foi divulgado pouco depois da visita. Uma coisa importante para nós brasileiros é aprender a gostar do Brasil, a gostar das coisas que nós temos. Dê uma olhada o que você está vendo da natureza atrás de mim. Dê uma olhada a quantidade de água. Algum país do mundo tem possibilidade de ter isso? Olha, se é verdade que nós temos essa coisa que Deus nos deu, é importante que a gente aprenda a defender e a gostar do Brasil, porque esse país nasceu para ser o melhor país do mundo. É só você querer. Como o bolsonarismo já fez até declaração de amor ao Trump e bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, percebe-se no que ele disse um leve peteleco. O vice-presidente foi muito mais claro, diz que Flávio está se juntando a Eduardo, no time daqueles que vão ao exterior para jogar contra o Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a viagem do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump e afirmou que o Brasil não precisa de mais um trabalhando contra o país. A declaração foi dada após a repercussão do encontro entre Flávio e o presidente americano na Casa Branca, em Washington. Alckmin fez referência direta ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o ano passado, articulando críticas ao governo brasileiro e defendendo sanções contra autoridades do país. Mas nenhum adversário político do bolsonarismo foi mais incisivo que José Dirceu. Ele, que está numa batalha pela própria saúde, também está se reabilitando politicamente. E parece que depois do cárcere, Dirceu perdeu, se é que um dia teve, qualquer medo de ser direto nas acusações. Ele está fugindo dos problemas no Brasil, né? Porque o Cláudio Castro está sendo investigado e a pergunta que está se fazendo é quem apresentou o Vorcaro para quem? Foi o Flávio Bolsonaro que apresentou o Vorcaro para o Cláudio Castro para desviar 4 milhões do Rio Presidência para o Grupo Master? Ou foi o contrário? Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro resolve ir aos Estados Unidos pousar ao lado de Donald Trump para conspirar contra o Brasil. Porque lembra que ele disse que queria ver o dia que a Baía Guanabara ia ser bombardeada pela Força Aérea Norte-Americana. Vamos lembrar do tarifaço que Flávio apoiou, junto com o Tarcísio Freitas. Vamos lembrar das medidas que foram adotadas, sanções contra ministros do Supremo no Brasil, que Eduardo Bolsonaro foi lá pedir. O que será que ele está negociando com o Trump? O que ele está prometendo para o Trump? Engana-se quem pensa que essa foto não tem utilidade nenhuma. Tanto faz se Trump postou ou não. O Flávio não andava conseguindo menções positivas nem nos grupos de WhatsApp, um habitat natural do bolsonarista. E isso agora está mudando. O sentimento geral sobre o Flávio, ele era predominantemente negativo, ou seja, quando a gente classifica as menções a ele, a gente classifica entre positivos, negativos e neutro. Se a gente soma isso, né, mais positivos, menos os negativos, o líquido estava sempre no negativo. Aí o que acontece? Teve um movimento de antecipação por encontro, não alterou esse saldo de positivo até a divulgação da foto. Quando teve a divulgação da foto, a gente viu que a base bolsonarista conseguiu se engajar, ele conseguiu crescer e voltar para o saldo positivo. Isso ainda ontem à noite, que foi no momento que a gente estava elaborando os dados para a coluna. Aí, ao longo do dia de hoje, a gente foi
puxando os dados novamente, a gente viu que isso conseguiu se manter. Então, antes do encontro e da foto do Donald Trump, ele tinha mais negativos do que positivos nessas redes de WhatsApp. Após a foto do encontro do Trump, ele reverteu isso. Então, ele volta a ter mais positivo. Flávio conseguiu ser o candidato do pai dele, o Bolsonaro. Ainda falta conseguir ser o candidato do bolsonarista. Não se sabe se Trump pode ajudar Flávio nessa tarefa. Também não se sabe o que Flávio pode entregar para conseguir essa ajuda. Ponto final em mais um textão, e eu uso o espaço das considerações finais para dizer que é improvável que essa seja a única vez que a gente vai falar dessa visita aqui nesse canal. Até porque o Flávio Bolsonaro usou o tempo restante dele em Washington para encontrar outras figuras da administração Trump, e algumas delas muitíssimo ligadas às intervenções esquisitíssimas que os Estados Unidos fazem nos países do nosso continente. Então talvez a gente precise voltar a esse assunto num futuro próximo. Por enquanto, é hora de ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Ai, meu Deus, o que é essa foto? O que é essa viagem? O que é isso? A família Bolsonaro não pode ver uma vergonha que tem que correr lá para passar. O que é isso, minha gente? A mediocridade desse pessoal é tão grande que eles acreditam de verdade que fazendo um circo desse, montando um circo do jeito que foi feito, eles vão passar a imagem para as pessoas de que o Trump apoia totalmente o Flávio e que tá tudo bem, sabe? Não tem nenhum problema a partir daí. Mas o que chama muita atenção não chama atenção para o gado, mas o que chama atenção é o fato da indiferença que o Trump tem a esses dois indivíduos que estavam com ele, a saber, Flávio B. e Paulo Figueiredo, neto de ditador. Agora, Álvaro, falando um trocadilho, o Lula alugou um triplex na cabeça do Flávio, que realmente não consegue tirar o Lula da cabeça, por isso saiu esse Lula lá, só faltou o lá, aí ficava perfeito. Acho que não foi um ato falho quando ele disse o nome do presidente Lula ao invés de dizer presidente Trump. Eu acho que foi um ato fálico, porque ele está fornicado demais nessa situação. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos que serão utilizados para que eu te conte que esse vídeo foi feito num dia assim muito poerento para mim, sabe? Eu tô de mudança, chegaram as caixas com as minhas coisas, aí tava trabalhando, limpando, organizando, né? E trabalhando aqui também. Talvez isso impacte um pouco da produção nos próximos dias, não sei. Eu sei que eu já perdi bastante tempo aí no começo do ano, queria ter produzido mais, não consegui, saúde física e mental nem sempre ajudou, mas estou feliz, tá? Consegui alugar esse apartamento. Minha era cigana terminou, essa coisa de pular de Airbnb em Airbnb, ufa, deu, né? Um dia eu quero compartilhar essa experiência. Muito obrigado por todo o apoio que eu recebi ao longo dessa jornada, e o conteúdo continua. Um beijo, gente, e como sempre, valeu!